Bom dia, amada Igreja Cristã em Campo Grande, alunos da Escola Bíblica Dominical. Vamos iniciar a aula de hoje fazendo uma oração. E eu peço para que você, um aluno ou uma aluna, ore ao Senhor pedindo entendimento, graça, revelação da parte dele para nós nesta manhã. Por favor, tenha liberdade. Amém. Em nome de Jesus, dando-me sabedoria, discernimento, revelação da tua palavra, através do Santo Espírito, Senhor. Amém. Seja feita a sua vontade na minha vida. Perdoa, Senhor, meus pecados. Em nome de Jesus, te clamo por misericórdia, Senhor. Faça a sua vontade na vida de cada um dos irmãos aqui presentes. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, hoje vamos estudar o conteúdo do breve catecismo de Westminster relacionado ao 9º mandamento. Estamos quase terminando o decálogo, não é? Estamos no 9º mandamento. Perguntas 76, 77 e 78. Vamos lá. O enunciado da 76 diz assim: qual é o 9º mandamento? Qual é o 9º mandamento? Abra lá, por favor, Êxodo capítulo 20, versículo 16. Êxodo 20, 16. O versículo compõe a resposta. Êxodo 20, 16. Quem achou, leia bem forte, por favor. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O 9º mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 77, enunciado: o que o 9º mandamento exige? Então nós vimos que a palavra de Deus, no versículo 16 do capítulo 20 de Êxodo, que o 9º mandamento prescreve que nós não devemos dizer falso testemunho contra o próximo. Agora o breve catecismo vai explicar o que o mandamento 9º exige. A resposta então, todos juntos lendo bem forte a resposta. Vamos lá. O 9º mandamento exige a conservação e a promoção da verdade entre os homens, a manutenção da nossa boa reputação e a do nosso próximo, especialmente quando somos chamados a dar testemunho. Muito bem, vamos ter que dissecar essa resposta, vamos separar as partes da resposta para a gente entender o que o breve catecismo nos ensina sobre a exigência do 9º mandamento. O 9º mandamento exige a conservação. O que é conservar? Outro termo que você pode usar para conservar é preservar. Preservar, conservar e preservar. E outro termo que a resposta tem é promover. Exige a conservação e a promoção, ou seja, não somente preservar a verdade, não somente conservar a verdade, mas promover a verdade. É você não somente ter no seu coração aquilo que é a verdade, mas também falar a verdade, defender a verdade de certa forma. Ok? Ter convicto no seu coração a verdade. Ok? Conservação e promoção da verdade. O 9º mandamento, então, em outras palavras, diz respeito o quê? Qual que é a questão de fundo do 9º mandamento? A verdade. A verdade. Qual é o oposto da verdade? A mentira. Deus, então, exige o 9º mandamento, passa o 9º mandamento ao seu povo, dizendo: não mintam, falem a verdade, tanto para você mesmo, no seu coração, tenha a verdade, conserve a verdade e promova a verdade. Fale da verdade com o seu próximo, muito bem, a verdade entre os homens. Outra exigência do 9º mandamento: a manutenção da nossa boa reputação. A resposta diz isso: a manutenção, ou seja, manutenção também é preservação, o cuidado da nossa boa reputação. Esse cuidado da nossa boa reputação é no sentido assim, para nós
falarmos a verdade, porque se nós não falarmos e vivermos a verdade, a nossa reputação será má. Nós passaremos por mentirosos, por falsos, por aqueles que promovem fake news. Preservar a verdade. Manutenção da nossa boa reputação. Não é questão de você ser um religioso, para os outros verem essa aparência. Não é isso que a resposta diz para você. Uma aparência de religiosidade, de santidade. Não. É assim, uma vez que você vive na verdade e fala a verdade, a sua reputação será boa. Ok? Manutenção da nossa boa reputação e a do nosso próximo. Então, não somente a nossa própria reputação, mas também a do outro. Isso faz com que a gente não injurie. O que é injuriar? Injuriar é falar mentira, falar coisas falsas com relação a outra pessoa. Não injuriar. A reputação do próximo, da outra pessoa também. Especialmente quando somos chamados a dar testemunho. Essa expressão, especialmente quando formos chamados a dar testemunho, você pode resumir assim, quando você fala. Quando você fala. O conteúdo da nossa fala deve ser a verdade. Verdade. Para você contar um fato, para você falar de si mesmo, para você falar do próximo, tem que ser a verdade. Ok? Vamos lá. O livro de Provérbios tem muitos versículos com relação a dar testemunho da verdade, falar a verdade, falsa testemunha e tantos outros, e outros termos relacionados ao 9º mandamento. Mas eu peguei esses dois textos, Provérbios 12, 17 e 19. Vamos lá, abra por favor. Provérbios 12, 17 e 19. Provérbios 12, 17. Olha só o que diz. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Veja, quem diz a verdade favorece ou promove ou mantém ou dá manutenção à justiça. Aqui não somente justiça, como a gente conhece o juízo, o poder judiciário, mas a justiça, aquilo que é justo, fatos justos, notícias justas, informações justas, aquilo que é justo, tá? É isso que está dizendo, justiça de um modo geral, nas relações interpessoais. Repito, quem diz a verdade favorece a justiça, ou aquilo que é justo. O contrário, mas a testemunha falsa, testemunha aquele que fala falsamente, está a serviço da fraude. Da fraude. Quem fala mentira, quem dissemina mentira, quem usa a fala para testemunhar falsamente, está a serviço da fraude. E nós conhecemos muito bem, quando o Senhor Jesus disse, quem é o pai da mentira? Satanás. Aquele que mente, tem a mentira como irmã, e tem Satanás como pai. Está a serviço do inimigo, em outras palavras, usando o ensino do nosso Senhor Jesus. Está a serviço da fraude, conforme esse versículo 17. Agora pula vamos no 19. Aí, os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. Quem fala a verdade permanece para sempre. O que o sábio está ensinando aqui? Quem fala a verdade é preservado de injustiças, de ser atacado e punido, não só de ser atacado, porque quem fala a verdade invariavelmente é atacado. Mas quem fala a verdade pode ser atacado, mas ele está do lado da justiça, daquilo que é justo. Quem preserva? Deus. Ainda que neste mundo você promova, você defenda, você busque a manutenção da verdade, mas tudo mais vai contra você e tenta te derrubar. Mas quem está preservando você, e você estará com aquele que é justo? Deus. Deus está com você, que promove,
que defende, que mantém a verdade, que vive na verdade, não somente falar, né? Porque falar a verdade é uma parte da nossa conduta, da nossa vida. Viver na verdade é outro tanto da caminhada. Uma coisa é eu falar, eu falo a verdade para você, mas a minha vida não condiz com a verdade que eu falo. Aí não bate, não há coerência. Não é? Então é viver e falar e viver a verdade. Ok? Entenderam aí? Mas a língua mentirosa desaparece num instante. A língua mentirosa desaparece num instante. E eu lembrei essa semana, lendo esse versículo, o ditado que a gente sempre ouve, né? A mentira tem perna curta. Por que a mentira tem perna curta? Logo é alcançada, não vai longe. De repente é descoberto. A mentira tem perna curta. A perna curta é aquela perninha que anda, mas não vai longe. A perna longa, que nem esse que vos fala, caminha, enquanto o que está do lado dá 10 passos, esse aqui dá 3, 4 e vai longe. É uma comparação, não estou dizendo que eu sou a verdade e o outro é a mentira, mas só para vocês entenderem. A mentira, quem fala a mentira, vive numa tensão de ser descoberto, pego. É isso. Diante da luz daquele que é a verdade, diante dos fatos, os fatos falam por si. E Deus traz luz à verdade. E quem mente, então, fica sempre naquela, você descoberto. Né? Vive numa acusação, vive numa acusação, exatamente. Não entendi, irmã, desculpa. Ou seja, a pessoa que mente, mais pra frente, passa um tempo, ela não lembra mais aquilo, e aí vai falar outra coisa desse tempo. Muito bem, Diana. Diana disse assim, a pessoa que mente, ela fala uma mentira, pode ser que ela esqueça. De repente ela esquece daquela mentira que ela falou, e aí ela fala outra coisa que contradiz aquela mentira que ela disse. E é descoberto. É isso, né? É isso, exatamente. A pessoa fala, eu não fui em tal lugar. Fala para uma pessoa. Aí depois passa um tempo, eu fui em tal lugar aquele dia. Aí você ouve, se você estiver presente tanto naquele primeiro momento quanto no segundo momento, você vai falar, peraí, mas você falou que você não foi? Agora você está falando que você foi? Aí, sabe o que é? Não, meu espírito estava lá e eu estava aqui. Mentira, tá? Espírito e corpo não se separam. Fica pior. Exatamente, tá bom? Vamos lá, outro texto, Provérbios, vai lá, capítulo 19, versículo 5. Opa! O comandante nosso que tinha aqui no quartel do aeroporto, ele falava sempre pra gente, é melhor uma verdade simples que uma mentira complicada. Às vezes vai justificar uma atraso, aí começa a contar uma história e fala, chega. Uma verdade simples do que uma mentira complicada. Muito bem, é isso aí. A verdade nos liberta, né? É isso aí, muito bem. 19:5 diz assim, a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Olha só. O caminho da mentira é um caminho inseguro. O caminho da falsa testemunha, daquele que fala fatos falsos, acontecimentos que não aconteceram, é um caminho incerto, é um caminho que traz medo, que traz um sentimento de vou ser pego. É isso que o texto está dizendo. A falsa testemunha não ficará impune. E o que profere mentiras não escapará. Não tem meio termo. A mentira não prevalece. Nós vamos ver por quê daqui a pouco. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta ou completar a pergunta e a resposta da 77? Vamos a 78 então. Enunciado. O que o 9º mandamento proíbe? Resposta, todos juntos. O 9º mandamento proíbe tudo o que é prejudicial à verdade ou injurioso, tanto à nossa reputação como à do nosso próximo. Ele proíbe. Então o mandamento fala para você não fazer, é isso, tá? É uma proibição para você assim. Proíbe tudo o que é prejudicial à verdade. Qualquer tipo de fala ou ação da nossa parte que prejudique, ofenda
ataque à verdade, o nono mandamento proíbe. E não só proíbe aquilo que é prejudicial à verdade, ou aquilo que é injurioso. Injurioso é falar do próximo. Não somente você falar sobre fatos ou sobre coisas que não ofendam as pessoas, mas também falas nossas que ofendem, que injuriam, que falam mal, que falam inverdades a respeito do próximo, das outras pessoas. No Código Penal brasileiro existem 3 crimes contra a honra. Existe a injúria, a calúnia e a difamação. São 3 crimes puníveis. Injúria é falar inverdades sobre uma outra pessoa. Injúria. Calúnia é dizer que uma pessoa cometeu um crime, sendo que ela não cometeu. Isso é calúnia. E difamação é quando existe uma disseminação de mentira e essa disseminação alcançou várias pessoas. Injúria, calúnia e difamação. Ok? São crimes classificados como crimes contra a honra. Tá bom? Vamos às referências bíblicas da pergunta 78. Provérbios, estamos aí no livro de Provérbios, 21, versículo 28. Acharam? Olha só o versículo 28. A testemunha falsa perecerá, mas quem sabe ouvir falará sem ser contestado. Espera aí. Olha lá. O que esse texto tem a ver com relação a essa proibição ou com relação a dar falso testemunho? Presta atenção. Ok, a testemunha falsa perecerá. Ela vai ser pega, ela vai ser descoberta. Em algum momento, o castelo da falsidade irá se desmoronar. Certo? Certo. Mas o que tem a ver essa segunda parte? Mas, ou seja, é o inverso. Mas, quem sabe ouvir, falará sem ser contestado. É assim. A testemunha falsa é aquela que mente com relação a um acontecimento ou com relação a uma pessoa, ok? O contrário da testemunha falsa é aquele que fala coisas verdadeiras, mas para ele falar coisas verdadeiras, ele tem que saber ouvir. E saber ouvir aqui diz respeito à pessoa notar os detalhes da verdade. A pessoa que anda na verdade, ela fala, não, eu não ouvi isso, eu não vi isso. Saber ouvir é uma pessoa detalhista naquilo que aconteceu de fato. Sabe ouvir, mas quem sabe ouvir, falará sem ser contestado. Quando uma pessoa viu que, de fato, o carro passou no sinal vermelho e atropelou uma pessoa que estava na faixa de pedestre, a pessoa perante o juiz, ele vai testemunhar nesse sentido. Eu vi que o sinal estava vermelho, porque na hora ele viu. Esse saber ouvir, em outras palavras, ele tem consciência da verdade daquilo que ele está falando. É detalhista. Ele prestou atenção. Por quê? Se eu testemunhar, eu acho que estava vermelho. O que o juiz vai falar? Com licença, por favor. Eu acho não serve para eu basear a minha decisão, para condenar ou para absolver uma pessoa. Não é no acho, é na verdade. Uma vez eu estava em comunhão com o irmão Plínio, o Plínio falou... Existe a versão A, existe a versão B e existe a verdade. A verdade vai prevalecer. Não é? Então a testemunha que sabe ouvir, ou seja, aquela que... Não, eu vi. Eu ouvi a pessoa falando. Ela vai ter um testemunho reto, verdadeiro, firme, convicto. Falar a verdade. Legal, né? Se você tem dúvida, não fale. Porque a dúvida não é a verdade. A dúvida é dúvida. Pode ser, pode não ser. Não é? Isso que está falando. Saber ouvir. É testemunha. Ela falará sem ser contestado. Falou firme, falou a verdade. Outros elementos comprovam aquilo que a pessoa falou. Então, não tem como contestar. Contra fatos não há argumentos. Muito bem. Ok? Outro texto. Efésios 4, 25. O apóstolo Paulo ensina a igreja lá na cidade de Éfeso a respeito da mentira. Efésios 4,
25. O texto diz assim: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Aqui, ainda que Paulo use a expressão próximo, mas aqui é próximo com relação ao convívio eclesiástico, dentro da igreja. É mais próximo ainda. Nós, como igreja, fale a verdade. Por que eu estou dizendo isso? Por que o apóstolo Paulo usa o termo próximo, mas ele fala somos membros do mesmo corpo? Aqui, nós somos membros do corpo de Cristo. A mão não consegue mentir para o olho. Não sou mão. Ou o pé não é pé. Entendeu? É isso. Dentro do corpo, os órgãos são autênticos, verdadeiros, uns com os outros. Um não consegue mentir para o outro. Até porque o dono do corpo é Cristo, que é a verdade. Corre entre nós o sangue daquele que é a verdade. Porém, por haver ainda a natureza pecaminosa dentro de nós, vez por outra nós mentimos. Por isso que o apóstolo Paulo fala para crentes: deixem a mentira. Paulo não está falando assim, depois que vocês se converterem, vocês não vão mais falar mentira. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Paulo, em outras palavras, assim, ainda mesmo sendo crentes, vocês, Éfesos, deixem a mentira. Tem gente mentindo, deixem. E fale cada um a verdade com o seu irmão, com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É um mistério, mas aqui na igreja a gente consegue ter maior percepção entre nós se um ou outro está mentindo, porque a gente tem um convívio, a gente tem uma proximidade maior do que com relação aos de fora. Aquele irmão não está falando a verdade para mim. O Rodrigo, eu percebi que ele não foi sincero comigo. Você já percebeu isso dentro da igreja, do corpo? Por quê? Nós somos membros. É igual uma família, né? O pai sabe quando o filho está mentindo. Não, lógico, não é uma certeza absoluta, mas percebe por elementos que existe a criança, o filho está titubeando, está escorregando, está ensaboando a fala, não é? Percebe? Somos membros uns dos outros. Fala cada um a verdade com o seu próximo. Tanto para falar a respeito da reputação de alguém, fatos, ok? Fale a verdade. Entenderam? Vamos lá. Opa, vai, Breno. Uma coisa que a gente tem que ter atenção, na situação que eu até lembrei naquele dia, uma vez no trabalho, teve um cara transferido, de outra unidade para outro estado. E assim, o pessoal que estava lá, que trabalhava com essa pessoa, falava muito mal dele. E aqui na unidade o pessoal começou a ficar com medo antes do cara chegar. E assim, eu até Então a gente tem que ter cuidado também, que às vezes a gente escuta e acredita e sai propagando. É verdade. Isso. Primeiro conhecer a pessoa, ver se realmente é aquilo. Esse cuidado, exatamente, Breno, muito bem. Esse cuidado que nós temos que ter com relação a fatos, com relação à reputação das pessoas, é aquela expressão lá em Provérbios, saber ouvir. Espera, confira, reconfira, saiba ouvir. Tenha cuidado, seja detalhista nos fatos, para você não ser injusto no julgamento e para não mentir com relação à fala e à informação de notícias falsas, né? Propagar isso, quem sabe, né? Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isso. É verdade. Isso. É verdade, exatamente. A rede social nos ajuda muito com relação a informações, né, propagação do reino de Deus, só que também a rede social, ela deu o título de jornalista para
milhares de pessoas, milhões de pessoas, bilhões de pessoas. Criar notícias. Eu posso criar uma notícia agora, falsa, possivelmente, entendeu? Por isso tem que conferir, checar a fonte, tudo. Tenha esse cuidado. Saber ouvir, ou seja, seja prudente, cuide, preste atenção, tá bom? Antes de propagar aquilo que talvez não seja verdade, tá bom? A base do 9º mandamento, não dirás falso testemunho. Qual é a base do 9º mandamento? É lógico, para os outros todos, os outros 8 anteriores, a base é Deus. Mas esse daqui é sensacional. Olha que lindo. A base do 9º mandamento é o Deus da absoluta verdade. Quando o 9º mandamento diz para você e para mim, não fale mal, não diga falso testemunho contra o teu próximo. Por quê? Porque Deus está ouvindo o que você está dizendo. Essa é a base do 9º mandamento. E Deus é o Deus da absoluta verdade. Verdade. Por favor, alguém leia de novo aí. Abra, por favor, Provérbios 19:5. Provérbios 19:5. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. A falsa testemunha não fica impune, o que profere mentiras não escapa. Ei, ainda que pessoas sejam falsas testemunhas aqui na terra, profiram mentiras, falem mentiras, disseminam mentiras aqui na terra, o texto está garantindo para você e para mim que não ficará impune, não escapará. Não ficará impune, não escapará de quem? De Deus. Ainda que você veja, meu Deus, estão mentindo, estão promovendo injustiças, estão falando coisas que não são verdade, estão testemunhando falsamente. Isso vai passar impune aqui na terra? Pode ser que passe impune com relação à justiça dos homens, mas não escapará da justiça de Deus. Deus é a verdade, e Ele não permitirá que pessoas que vivem na mentira prosperem e entrem no paraíso dEle, no céu dEle, que só há verdade. Jamais. Não passará pelo julgamento de absolvição, de perdão, lá aquele que mente aqui na terra, ainda que aqui na terra haja coisas, e a justiça não promova a justiça como deveria contra a mentira, mas ninguém escapará da justiça, do juízo de Deus. Não ficará impune, meu irmão, creia nisso. Agora, creia nisso com relação a você principalmente. Eu não vou passar. Senhor, livra-me dos lábios impuros, falsos, fraudulentos, mentirosos. Isso é sério, isso cai um temor no seu e no meu coração. Porque Deus é o árbitro, ok? Existe duas concepções de verdade, vamos dizer assim, ainda que a verdade seja uma só, tá? Mas vamos lá, verdade relativa e verdade absoluta. Vocês já ouviram falar sobre verdade relativa? O que é relativo? Relativo é algo... Pode falar, César. Pode variar, depende de determinadas circunstâncias. Isso é relativo. Verdade relativa. Uma corrente de pensamento diz que não existem absolutos que definam a verdade, a realidade. Aqueles que têm tal posição acreditam que tudo é relativo e que, portanto, não há uma realidade verdadeira absoluta. Por causa disso, não há nenhuma autoridade para decidir se uma ação é positiva ou negativa, certa ou errada. Portanto, o que quer que pareça certo em certo momento, certo será. Isso é verdade relativa. Se há relativização da verdade, não há como definir o que é certo e o que é errado. A verdade pode ser verdade hoje, mas amanhã pode não ser. Isso é relativo ao tempo. Mas não é isso, a verdade não é relativa. Nós cremos na verdade absoluta. E quem é referencial de verdade absoluta e é a verdade absoluta para você e para mim? Deus. No mundo há uma coluna mestra da verdade, que é Deus, que define tudo mais no mundo. Verdade absoluta. Há sim padrões que definem o que é verdadeiro e o que não é.
Portanto, ações podem ser julgadas certas ou erradas de acordo com esses padrões absolutos. Você pode imaginar o caos que seria se não houvesse padrões absolutos? Se não houvesse referencial único? Você pense na confusão que seria se os números não mais tivessem valores absolutos. Por exemplo, 2 mais 2 não seria mais igual a 4. Depende da época. Depende de quem fala. Depende de quem está calculando. É verdade. Se alguém calcular errado, o resultado vai dar errado. Mas 2 mais 2 são 4. Nada muda isso. Isso é absoluto. E há um padrão absoluto para isso. Perceberam? Olha só. O mundo estaria, se não houvesse padrões absolutos, o mundo estaria em caos. Não haveria leis da ciência, leis da física. Tudo seria sem sentido. E não existiriam padrões de medida, nem certo nem errado. Por favor, põe 1 litro de etanol aqui para mim. Não. De acordo com o meu conceito de litro, eu vou pôr para você. Aí põe menos. Não, mas isso aqui, não, para mim 1 litro é mais. Perceberam a relativização? Isso não gera caos no mundo. Por isso que Deus definiu aquilo que é a verdade absoluta no mundo, que é Ele, e tudo mais que deriva dele, com relação à moralidade, às leis da natureza. Ok? Mas, ainda bem, tudo seria sem sentido, não existiriam padrões de medida, nem certo nem errado. Mas, ainda bem que a verdade absoluta existe, e ela pode ser encontrada e entendida. Deus é a verdade e sua autoridade estabelece o padrão absoluto para tudo no mundo. Nós precisamos sair daqui convictos disso. Deus estabelece a verdade, Ele é a verdade no mundo. Ele é a verdade absoluta. O Deus soberano e criador revelou não só a si próprio, como também a sua verdade para nós, através da sua palavra, a Bíblia. Veja, Deus é a verdade e aquilo que Ele fala é a verdade. O que Ele fala? A palavra dEle. Aquilo que você vê na Bíblia é a verdade. Ainda que tenha gente que fala, não, eu não acredito que seja a verdade, mas não importa. A verdade não vai deixar de ser verdade se pessoas não acreditarem na verdade. Aleluia! Não depende de pessoas acreditarem. Se ninguém nesse mundo acreditasse na verdade de Deus, ela continuaria sendo verdade. Ela é absoluta porque vem de um ser absoluto. Alguém que é a verdade e emana. A fonte da verdade é Deus. Se você lê na Bíblia determinada coisa, aquilo é a verdade, você acreditando ou não. Gera segurança para você? Gera segurança para mim, gera estabilidade para mim e para você, sabendo que a verdade não muda. Ainda que injustiças aconteçam ao nosso redor, ainda que mentiras sejam disseminadas ao nosso redor, mas a verdade é única e Deus é a verdade. Isso não vai mudar, para todo sempre. Se nós quisermos conhecer a verdade absoluta, a única forma de fazer isso é através de um relacionamento pessoal com aquele que é a verdade, Deus, por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Jesus Cristo é a verdade. Conhecendo Cristo, nós conheceremos a verdade. E conhecendo a verdade, como Ele mesmo diz, a verdade nos liberta. E o que é aquela libertação que Jesus está dizendo ali? Não é uma libertação de nós vivermos livres, tranquilos aqui neste mundo. Não é essa libertação. A verdade liberta da escravidão, do pecado e nos liberta do inferno. Quem crê em Cristo Jesus, que é a verdade, ele estava falando para os judeus ali, que estavam apegados à lei, o Pentateuco, a lei mosaica é a verdade. Ok, é a verdade, mas Jesus está dizendo, eu sou a verdade. Eu sou o cumprimento da lei, creiam em mim, para vocês serem libertos desse legalismo de vocês. Creiam em mim e sereis verdadeiramente livres. Aleluia. Você que crê em Jesus, está liberto para viver a verdade, para promover a verdade, para falar a verdade. Ok? Aplicações então, para nós terminarmos.
Ok, cientes de que há uma verdade absoluta e que Deus estabelece o padrão de verdade, então, o que isto tem a ver com o 9º mandamento? O que tem a ver então? Há uma verdade absoluta, Deus é a verdade, Ele estabelece a verdade, Ele estabelece o padrão. Então o que isso tem a ver com não diga falso testemunho contra o seu próximo? O que isso tem a ver? Tem a ver que, quando entendemos isso, passamos a viver em constante alerta, na busca de padrões, na busca de correção dos nossos pensamentos e ações falsos e mentirosos. Por quê? Porque nós estamos sempre diante do Deus que pesa em sua balança da verdade, tudo aquilo que pensamos, falamos e fazemos. Ei, é isso. Você está diante daquele que é a verdade. Se nós estamos diante daquele que é a verdade, na presença daquele que é a verdade, nós devemos o quê? Cuidar, corrigir os nossos pensamentos, as nossas falas e as nossas ações falsas. Isso que tem a ver com o 9º mandamento. Não diga falso testemunho. Quando Moisés jogou isso para o povo tinha que pensar assim, é verdade, eu não posso ficar falando coisas mentirosas com relação a mim, com relação a fatos, com relação a pessoas. Por quê? Porque eu estou diante da testemunha que ouve e vê e sabe o que eu faço, aquilo que é mentira ou verdade. Eu estou diante daquele que é o único juiz. Ainda que eu fale uma mentira para o meu próximo e ele não descubra, nunca descubra, ok, eu estou ileso do julgamento dele, mas eu jamais estarei ileso do julgamento de Deus. Nós estamos diante daquele que pesa em sua balança a verdade ou a mentira. Por isso que nós devemos emendar, corrigir os nossos atos com relação a isso, as nossas falas e, antes de tudo isso, os nossos pensamentos, né? Porque muitas vezes a fala mentirosa é produzida por mente que matuta mentira. Quando eu vou falar uma mentira, antes eu bolei aquela mentira. Dei uma preparada na minha mente, lógico. Tudo provém, mente e coração é a mesma coisa, né? Tudo provém do coração. Mentira, falso testemunho, tudo isso. Coração pecaminoso, enganoso, que é o nosso. Por isso nós devemos buscar de Deus correção, santidade. Senhor, estou diante do Senhor. Me ajude a falar a verdade e viver na verdade. Olha, abra lá por favor 1 Samuel. Olha só que interessante. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 23. 1 Samuel 20, 23. Quem achou, leia bem forte, por favor. É um exemplo de nós estarmos com esse temor no coração, vivendo na presença de Deus. Veja, leia por favor, versículo 23, capítulo 20 de 1 Samuel. Vamos entender. Quem que está falando com quem aí? Aí é uma fala de Jonatas, filho de Saul, com Davi. Ok? Jonatas, amicíssimo de Davi. Ali nesse momento eles estavam prestes a se separarem e nunca mais se encontrarem. Mas Jonatas falou para Davi assim, olha, de tudo aquilo que nós combinamos, que nós falamos, Deus é testemunha entre mim e ti. Puxa vida. Que temor no coração de Jonatas e de Davi. É isso que o 9º mandamento deve produzir no seu e no meu coração. Nós estamos diante daquele que é testemunha do que falamos, do que pensamos e do que vivemos, como vivemos. Deus é testemunha. Deus é testemunha. Nós não estamos representando em um teatro. Nós estamos vivendo na presença do Deus que tudo vê, tudo sabe e é a verdade. É a verdade. Portanto, vamos dizer testemunho verdadeiro. E dizer testemunho verdadeiro, Jesus ensinou em outras palavras. Abra lá para nós encerrarmos. Mateus 5, 37. Mateus 5, 37. O que diz o texto de Mateus 5, 37? Pode ler, por favor. Não dirás falso testemunho. Em outras palavras, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Por que Jesus repete os termos? Seja o seu sim, sim. Porque é assim. Seja, de repente, você falando sim, mas o seu sim é um não. É mentira.
De repente você fala um não, mas o seu não é um sim. É mentira. Então seja aquilo que o seu sim, aquilo que seu sim é, aquilo que você fala condizente com o que de fato é. Sim, é sim. A verdade absoluta, olha aí, perceberam no texto? Não há, seja o seu sim dependendo da ocasião, né? Não. Verdade é verdade. Mentira é mentira. Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Vi, vi. Não, não vi, não vi. Peguei, peguei. Não peguei, não peguei. Falei, falei. Não, não falei, não falei. Que o Senhor nos capacite a isso. Nós vivemos na verdade diante daquele que é a verdade e que pesa em sua balança a verdade. Em nome de Jesus. Amém.